A palavra de Deus diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, não posso pregar, ó Pai, sem que Teu Santo Espírito, ó Pai, me use e abra os corações daqueles que ouvirão essa mensagem, Senhor. Nós oramos pedindo a Tua direção, em nome do nosso Senhor, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, vocês talvez conheçam algum outro tipo de igreja, você talvez venha de uma igreja de uma liderança diferente da nossa, e formas de governos são diferentes, né? Algumas fazem parte de uma denominação, são colocadas com um supervisor, outras um pastor, um presbítero. No catolicismo romano nós temos os padres, bispos, arcebispos, cardeais, e a autoridade máxima da Igreja Católica é o Papa. Algumas igrejas são independentes, né? Geralmente essas igrejas independentes é um grupo de pessoas que não se adequaram a uma igreja que está federada, e aí eles partem para a formação de uma igreja independente. A nossa faz parte de uma federação de igrejas que são supervisionadas por conselhos, por concílios superiores, concílios menores, e o conselho local, que é formado por pastores e presbíteros, tá? Eleitos pela Assembleia da Igreja. Nas assembleias também nós informamos relatórios financeiros, como estamos usando os recursos, prestamos contas a toda a comunidade, né? Na Assembleia também se decide um pastor se ele vai permanecer ou não, e decide também a eleição de presbítero, venda, compra de imóveis. Mas a verdadeira questão no nosso texto não é a forma de governo, né? A que você prefere ou não, mas o próprio Deus, através do apóstolo Paulo, deixou o quê? Quem deve liderar a igreja de Deus? Quem são aqueles que estão aptos a estar à frente da igreja de Deus? Quais as qualificações e qual aquilo que desabona aquele que está à frente da igreja do Senhor? Então, ele nos instrui sobre esse tipo de liderança, né? Qual tipo de pessoa deve ser líder dentro da igreja. Hoje em dia nós temos visto muitas coisas, né? Nós temos visto pessoas fazendo show, deixando todo mundo feliz, alegre, mas não estão confrontando pecados, não estão confrontando as coisas erradas, tem atraído as pessoas, uma excelente oratória, tem diversos motivos, e nós temos tido igrejas cheias por diversos motivos, tá? Mas aqui a palavra de Deus, ela direciona quem deve estar à frente de uma igreja. E aqui nós estamos falando de presbíteros e diáconos, tá? Então nós vamos entendendo, lá no livro de Atos, né, os apóstolos,
eles queriam se dedicar à pregação da palavra, então eles elegeram diáconos, né? Eles elegeram diáconos para quê? Para cuidar das pessoas, dos órfãos, das viúvas, para cuidar daqueles que precisavam, para que os apóstolos, eles se dedicassem ao ensino da palavra. Então, por isso, foi instituído os diáconos. E a palavra diácono, no original, né, que é a língua grega, significa servo, também ministro, é aquele que serve. É mais traduzido, na maioria dos textos, como servo. E algumas pessoas acreditam que o chamado dos primeiros diáconos está lá, como eu disse no capítulo 6, que diz assim: à medida que o número dos discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Imagina, é normal, a igreja foi crescendo, as pessoas foram se convertendo, elas foram crendo no cristianismo, na ressurreição de Cristo, no sacrifício de Cristo, e aí a igreja cresceu, aumentou. E aí os apóstolos não estavam dando conta, e então surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolhei 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Semana passada, dia 9, foi comemorado o dia do diácono. E aqui também já tem os princípios: homens respeitáveis, cheios do Espírito e de sabedoria. Esses devem ser aqueles que servem, aqueles que cuidam da comunidade. Então, e a palavra bispos aqui que nós lemos, anciãos, episcopos, são usadas alternadamente, né? Os anciãos tinham o dom de ensinar, os diáconos tinham o quê? O dom de ajudar, de servir para que aqueles que ensinavam pudessem ensinar com maestria. Os diáconos precisavam ter o quê? Uma compreensão do evangelho. Eles não podiam ser qualquer pessoas, mas eles serviam ao invés de ensinar. E nós vejamos agora algumas qualificações para aqueles que são apresentados como líderes da igreja. Há uma lista praticamente o quê? Idêntica na carta de Paulo a Tito. É praticamente a mesma. E quando você lê esses 13 versículos que nós lemos, nós vemos aqui, tanto para presbítero como para diácono. É uma lista similar. A diferença está então o quê? Na maneira, né? Uns iam se dedicar a servir, outros iam se dedicar ao quê? A ensinar. Tá? Então tem esse destaque. Se você almeja ser presbítero, você tem que estar apto ao ensino, pronto para ensinar. Permita-me que aborde uma questão de transição, né? Na semana passada o pastor Anderson falou sobre as mulheres, e aqui todos os pronomes são masculinos, tá? Como o pastor Anderson mencionou na semana passada, que Deus projetou o homem como líder da sua casa, líder à frente da igreja, e as mulheres se submetiam a essa liderança, né? Então, a liderança cabe, né, especialmente ao papel do presbítero, do pastor. Não que não haja mulheres capacitadas a liderar, não é isso, meus irmãos, pelo contrário, muitas vezes as mulheres estão melhores capacitadas do que os homens para a liderança. Mas foi uma direção que o próprio Deus deixou para nós. Então nós simplesmente estamos seguindo a palavra de Deus. Há inúmeras mulheres que ensinam, e nós temos aqui mulheres que dão aula. Na EBF praticamente ela foi, a maioria, as mulheres ensinando as crianças, a mãe dentro de casa, e são aptas e muito qualificadas para algumas coisas que o homem talvez não teria tanta habilidade. Mas sempre seguindo a liderança conforme a palavra de Deus. Então, com esse esclarecimento, voltemos ao texto. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Alguns intérpretes pensam assim, né? É decididamente errôneo que alguém estenda
a mão a fim de se tomar posse do sagrado ofício. Tal ambição, ela é o quê? Pecaminosa, merece condenação. O ofício deve sair em busca do homem e não o homem ir após o ofício. Então, se alguém aspira, o que se descreve aqui definitivamente, né, como excelente ou nobre, não é aquele que aspira, mas é a obra. A obra é excelente e a obra ela é nobre. Tá? Ela é nobre, ela é excelente. Não o ofício, né? Não o esforço. Embora seja verdade que aqui nesse texto haja explícito um elogio ao aspirante ao episcopado, né, a ser presbítero, a ser pastor, deve-se ter em mente que na história dos primeiros dias da igreja, o desejo de servir como bispo significava o quê? Alguns sacrifícios. E é isso mesmo, irmãos. Se você quer liderar uma igreja, se você quer ser presbítero, que não seja por ganância, por status, por poder, mas que seja que você goste de pessoas, que eu costumo falar uma linguagem popular, você tem que feder, cheirar ovelha, você tem que estar próximo das pessoas. Se a igreja são as ovelhas, você tem que estar próximo delas. Vai exigir sacrifícios? Sim. Vai exigir você abrir mão de algumas coisas que alguém que não almejou, que não foi escolhido para esse ofício, não tem que abrir mão. É uma honra servir ao Senhor. Então, nenhum bom líder se levantaria e proclamaria que está acima da reprovação, que não é repreensível, né? Paulo não está dizendo que um líder piedoso é aquele que não luta. Não, os líderes lutam, são pecadores também, mas separados pelo próprio Deus e com a confirmação da igreja. Tá? Então é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Aquele que segue ao Senhor não deixa dúvidas sobre esse fato. Não deve haver dúvidas sobre a fidelidade dele quanto à pregação da palavra. Os líderes são mantidos como? Em um padrão mais alto do que os outros? Não. Nós somos pessoas iguais, falhas, que muitas vezes solitárias até. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos compartilhar os nossos problemas com os membros, justamente para não mostrar fraqueza. A maioria das vezes é isso. Nós nos omitimos, não compartilhamos por causa disso. Mas nós temos que ter essa postura. Por quê? Porque as pessoas veem um líder. Então, o líder tem que estar acima. Eles têm que estar bem sempre. O líder não pode adoecer, não pode ficar ruim. Então, as pessoas vão ter esse olhar para o líder. Tá? Mas não é a realidade. Então, não é apenas importante que você lidere. É importante aonde você está liderando. Não é o seu talento, mas a sua integridade, sua fidelidade, que vai ser a chave. Com esse entendimento, vamos seguir a lista que o apóstolo nos deixou para quê? Para a compreensão de quem pode e quem não pode ser. Qualificações, então, de um líder piedoso, quais são? É necessário, portanto, a partir do versículo 2 até o 7, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como governará a casa de Deus? Não seja neófito. O que quer dizer isso? Novo na fé. Para não suceder que se ensoberbeça, que se orgulhe daquilo que está fazendo e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha o quê? Bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Esta é uma imagem daqueles que servem ao Senhor e outros crentes em seu nome. Devem se parecer, é isso, com essa lista aqui. Eu vou dividir a lista daqueles que qualificam o obreiro e daquelas que o desqualificam, né, para a liderança. A primeira característica é a controvérsia. O líder deve ser o quê? Fiel à esposa, marido de uma só mulher. Muitos aqui entendem que
as pessoas que foram divorciadas não estão qualificadas para a liderança, como anciãos e diáconos. E uma vez que falharam no relacionamento mais importante, que é o matrimônio, eles não são capazes de liderar a igreja. Mas como existe pastores, presbíteros, diáconos que já se divorciaram, estão num segundo casamento, nós precisamos dar uma boa olhada nesse texto. Durante muito tempo eu fui uma dessas pessoas que olhava para esse texto e falava assim, bom, se a pessoa teve problema no casamento, ela não está apta a continuar na liderança de uma igreja. Tá? E acreditava que essa pessoa divorciada estava desqualificada para assumir qualquer tipo de ministério, qualquer tipo de oficialato dentro da igreja. E à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai estudando a palavra de Deus, à medida que a gente vai se aproximando de Deus, e eu percebi que se a graça ela é aplicada a nós, por que não pode ser aplicada a eles que se divorciaram e tiveram um problema no seu casamento? Tá? O que é isso? Isso é entender o Evangelho, é entender que o nosso pecado e o pecado de quem não conseguiu manter o seu primeiro casamento, ele o quê? Ele pode ser restaurado pela graça de Deus. Caso contrário, nós estamos dizendo que a graça de Deus não é suficiente para todos. É negar isso. A minha sugestão não é para ninguém se divorciar. Pelo contrário, se você estiver passando por problemas no casamento, você tem que gritar por ajuda o mais rápido possível. Peça ajuda. Peça para alguém orar com você, peça para alguém conversar com você, peça conselho de alguém que já passou por talvez a mesma luta que você esteja passando agora. Tá? Essa é a resposta de líderes que entendem o Evangelho. Né? Deus é capaz de restaurar qualquer casamento, irmãos. Quem entende o Evangelho entende o nascimento virginal, o seu sacrifício na cruz, por aqueles que se arrependeram dos seus pecados, e a sua ressurreição e ascensão. Mas e o texto, pastor? Não podemos fugir do texto. Não devemos mudar o que a Escritura diz só porque pensamos diferente. Tá? Olha o que aqui a palavra no original, ela diz assim, esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. Devem então ser pessoas fiéis, comprometidas com o casamento. Não devem ser o quê? Mulherengos, trapaceiros ou paqueradores. Devem ser pessoas que valorizam a aliança matrimonial. Então, exatamente é isso que o texto no original está dizendo. Pessoas que valorizam a aliança matrimonial. Isso é, ela tem que estar o quê? Vinculada àquele ofício, àquele casamento, àquela aliança, eu quero dizer, não o ofício, àquela aliança. Ela tem que se manter fiel naquele casamento que ela está. Nem todos concordam com isso, irmãos. Mas uma coisa é certa, a graça de Deus é aquela que transforma as pessoas. Uma pessoa que abandona ou abusa da sua família, alguém que está envolvido em atividade moral, atividade ilícita, ela está desqualificada para a liderança, para cargos à frente da igreja do Senhor. Você não pode levar as pessoas a Deus se você está se afastando de Deus. Tá? E mesmo que você faça na espreita, na escondida, o próprio Deus vai te esmagar, o próprio Deus vai te humilhar, te amassar. Não vai ser os homens, você pode esconder dos homens, mas o próprio Deus, ele vai tratar de você, porque ele está dando ordens de como deve ser a igreja dele, né? As pessoas que se arrependem de suas ações, então, elas podem ser reconsideradas para uma posição de liderança. Em segundo lugar, o líder deve ser temperante, viver com sabedoria, ser disciplinados, principalmente os pastores. Por quê? Pastor, quem que cobra o pastor? Se o pastor não acordar cedo para ler a Bíblia, para orar, está entendendo? O pastor ele tem que ter uma vida disciplinada diante de Deus. O pastor tem que ter uma vida regrada diante de Deus. Devem se esforçar na sua leitura, na sua disciplina da oração, no estudo das Escrituras, na adoração pessoal, na oração do seu trabalho, na visitação com as pessoas, com os membros. Terceiro, devem ser pessoas respeitadas por quem é de fora. Então, se você é aquele cara que a vizinhança inteira não gosta de você, não é a vizinhança inteira que está com problema, não. Talvez seja você. Talvez seja você.
Então, se você não se dá bem com seus vizinhos, com seus parentes, não são eles que são os diferentes, não. Talvez seja você. Está na hora de você fazer uma autoanálise aí, verificar. Se você, então, não é respeitado pelos de fora, você também não está qualificado para ser um líder dentro da igreja. Você é conhecido por não pagar suas contas, um péssimo vizinho. Não deve ser colocado para um cargo de liderança, tá? Onde você representa o corpo de Cristo. No entanto, às vezes essa reputação é de muito tempo atrás, né? Então, se eles forem olhar para o Jair adolescente, eles iriam me tirar aqui do púlpito agora. Mas o Jair adolescente não é mais o mesmo. Ele foi transformado pela graça de Deus, ele mudou. Então, não é justo a gente classificar uma pessoa pelo passado dela, antes da transformação em Cristo Jesus. E Deus muda as pessoas. Devemos examinar a pessoa que ela é, não a pessoa que ela foi. Quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram, eis que nós nos fizemos novas. Quarto, eles devem gostar de pessoas. Liderança não é sobre programas, não é sobre rotina de atividades, é sobre pessoas. As pessoas aqui, os presbíteros, os diáconos, estão liderando pessoas. Estão liderando aqueles os quais o Senhor comprou com o seu próprio sangue. É uma responsabilidade muito grande. Não é brincadeira, não é só evento. Aqui não é clube, irmãos. Se a gente quiser fazer clube, a gente fica sócio de um. Aqui é a igreja do Senhor. Então, não confunda. Aqui não é clube. Aqui nós não somos um clube, nós somos uma igreja. E os líderes têm que estar dispostos a liderar pessoas e não simplesmente uma agenda. Tá? Se você não gosta de pessoas, você não está apto a liderá-las. Quinto lugar, devem ser capazes de ensinar, apto ao ensino, a pregação do evangelho, principalmente os presbíteros e os pastores. Ensinar é mais do que se levantar e vir aqui à frente e falar para as pessoas. Ensinar é você comunicar de forma eficaz. Se você quer saber se alguém é um bom professor, um bom pastor, é você perguntar o que ele tem te ensinado ao longo da vida dele. Presbíteros, pastores, superintendentes devem ensinar os outros. Apóstolos disseram que precisavam dos diáconos para se dedicar ao ensino. Os diáconos são informados que devem ter uma compreensão clara do evangelho para ajudar aquele. Imagina se os pastores fossem cuidar de toda a demanda da igreja quanto à entrega de cesta básica, tudo. A gente não ia ter tempo para ler, não ia ter tempo para estudar. Então, por isso que nós temos os diáconos também, para nos auxiliar nas visitas, no cuidado. E se não é assim, deveria ser assim, meus irmãos. Sexto lugar, nós devemos ser gentios. Liderança não é sobre poder, trata-se de exemplo. O verdadeiro cristão é um servo. Sétimo, deve administrar bem a própria família. Isso não significa que a família vai ser perfeita, e não será. Ninguém tem uma família perfeita. Não estamos, no entanto, os líderes devem ser pais fiéis, maridos fiéis, saber equilibrar as finanças dentro de casa, as demandas, sem negligenciar também a família em detrimento, ou liderar as demandas da igreja negligenciando a família. Não, você tem que encontrar o equilíbrio. Eu tenho que cuidar da minha família também. Então, vamos para os traços que desqualificam o líder. Paulo lista vários traços que desqualificam o líder no corpo de Cristo. O líder, querendo ou não, representa Cristo. Existem algumas fraquezas específicas de caráter que devem nos fazer o quê? Esperar para colocar alguém numa posição de liderança dentro da igreja. Não pode, chegou alguém com uma boa oratória, bem e tal, é um neófito, você já vai e coloca lá, vamos colocar ele de professor, vamos colocar ele na liderança. Não, não é assim que funciona e não é assim que Deus deixou para nós. Primeiro, se a pessoa tem problema com álcool, o que é ter problema com álcool? Dado ao vinho, o que significa essa tradução dado ao vinho aqui? É alguém que se embriaga, né? Eu já falei aqui para os irmãos, talvez vai ser novidade para alguns. Bria era o copo que o romano usava. Ébrio era aquele que se deixava dominar pelo copo. E sóbrio
é aquele que dominava o copo. Então, o embriagado é aquela pessoa que se deixa dominar pelo copo. Quando uma pessoa está embriagada, a sua razão sai fora. Você vai falar palavras que não deveria falar, você terá comportamento lamentável. Um cristão embriagado é conduzido não pelo Espírito Santo, mas por um outro espírito que não é o Espírito de Deus. Você colocou na sua vida como prioridade uma substância e não o próprio Cristo. É um sinal de que você tem algum problema e não deve ocupar um cargo de liderança. Segundo lugar, devemos evitar pessoas violentas, raivosas, destrutivas. Elas tendem a manipular. Pessoas com raiva machucam as outras. Precisam lidar com suas raivas antes de assumir qualquer papel de líder dentro da igreja. Uma pessoa com raiva ficará com raiva boa parte do tempo. Eles vão separar as pessoas em vez de aproximá-las. Terceiro, devemos ter cuidado com os arrogantes. Pessoas que são arrogantes são perigosas para liderar. Elas acreditam que estão sempre certas e nunca erram. Falta humildade, né? E humildade é uma característica do nosso próprio Cristo, que ele nos ensinou a ser humildes, como ele foi. Né? Pessoas arrogantes podem até prosperar, mas é preciso pessoas humildes para lidar, né? Para liderar como Jesus liderou. Em quarto lugar, eles não devem ser materialistas e movidos pelo dinheiro. Pessoas materialistas e focadas no lucro não devem estar na liderança. Isso é, as decisões da igreja não devem ser baseadas na necessidade, né? Elas devem ser baseadas na necessidade do ministério. À medida que a igreja está crescendo, nós temos necessidades diferentes, não no custo daquilo. Então nós devemos o quê? Trabalhar não visando somente guardar dinheiro, não. Nós temos que trabalhar visando a manutenção da igreja, o cuidado da igreja. A diferença entre uma pessoa que é sábia com dinheiro e uma pessoa que ama o dinheiro. O líder não deve ser a pessoa que ama o dinheiro, porque ela vai fazer do dinheiro um senhor. E o próprio Cristo nos ensinou, não podeis servir a dois senhores. Ou você vai amar a um e desprezar o outro. E aqui é o único lugar na Bíblia que chama alguém de senhor, que é o dinheiro. Muitos têm colocado o dinheiro como senhor das suas vidas. Enfim, não devem ser novos na fé, isso é, neófitos, né? Muitas pessoas talentosas vêm a Cristo e são neófitas e são já empurradas para um cargo de liderança. Essas pessoas precisam sentar, esquentar o banco, ouvir, aprender, mesmo que ela saiba mais que o pastor que está na frente. Ela precisa o quê? Se humilhar. E muitos não querem esperar. Aqui não tem? Aí ele vai, desce alguns metros ali, tem a próxima igreja que vão dar um cargo de liderança. Muitos jovenzinhos neófitos, porque leram muito e estão aptos na teologia reformada, estão entrando, almejando cargos de liderança, almejando estar à frente de igrejas. São neófitos, precisam aprender, amadurecer, aprender com os anciãos da igreja, que é a palavra traduzida aqui para bispos, aprender com os mais velhos, tá? É necessário, então, compreender, caminhar com Jesus um tempo antes de liderar pessoas. Uma vez que isso acontece, a pessoa é colocada fora da hora, na frente, ela começa a se exaltar, ao invés de exaltar a Cristo, ela começa a se achar a última bolacha do pacote, né? Então, é preciso nós que estamos já liderando, tomar cuidado com quem nós colocamos à frente na liderança da nossa igreja. E ele dá uma divagação ali, ele fala, e as mulheres, quantas mulheres, né? As qualificações são as mesmas, né? Eu falei que há pouco gostaria, né, de falar, vocês mulheres, vocês ajudam demais ministerialmente. Aqui, o termo seria auxiliar de diáconos, um termo que a gente poderia traduzir para as mulheres. Sabe a moça, a Vânia, que fica ali na recepção? Sabe o que ela está fazendo? Ela está auxiliando os diáconos. Os diáconos estão cuidando da ordem do culto e a nossa irmã está o quê? Auxiliando os diáconos na recepção das pessoas. Então você que chegou aqui até às 7h10 e tal, você encontrou a Vânia, a jovem Vânia ali, cumprimentando os irmãos.
Então, a jovem vó Vânia, né, Vânia? A Vânia é uma querida que tem nos ajudado. E se você quer ajudar, a Vânia vai aceitar a sua ajuda ali na recepção, tá? Você procura ela, nos procura. Então, o que as mulheres são fundamentais para o ministério, para que a gente trabalhe? Sob a liderança masculina, como Cristo prescreveu. E as qualificações são as mesmas: temperante, sóbria, tem que ser mansa, não iracunda, tem que ser pessoas, né, que se sujeitam à liderança que Cristo deixou. Diante de tudo isso que nós falamos, vamos levar alguns princípios para a nossa casa. Alguma aplicação. Representar o Senhor, então, é uma coisa séria. Não vale apenas para os líderes, mas para todos. Quando você diz que é cristão, outras pessoas vão te observar para ver se vê algum reflexo de Cristo na sua vida. O testemunho de uma vida transformada é geralmente o que é necessário antes que alguém ouça o que mudou na nossa vida. Como que nós reagimos diante da frustração, diante das provações pessoais? Como nós nos conduzimos em nossas atividades particulares, negócios particulares? Como nós nos relacionamos com as pessoas que nós temos opiniões contrárias? Como tratamos os familiares? Como tratamos os nossos irmãos em Cristo? São maneiras pelas quais nós revelamos a nossa fé ou descredibilizamos a nossa fé. Usar o nome de Jesus é uma coisa séria na liderança e ainda é mais grave. Liderar não é sobre poder e autoridade, é sobre serviço e exemplo de fé. Tiago nos adverte que aqueles que ensinam incorrerão num julgamento mais rigoroso. Por quê? Porque estão influenciando outras pessoas. Está lá no capítulo 3, versículo 1, diz assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Porque se você estiver desviando do Senhor, coitado de você. Aqueles que buscam liderar por status, por poder, não entenderam a liderança bíblica. A liderança do reino de Deus tem a ver com servir às necessidades dos outros, demonstrar fé, bem como falar sobre ela. Terceiro, um dos testes mais preciosos de caráter se relaciona dentro da própria casa. Você quer ver como um líder é você conhecer ele na intimidade do lar dele, como ele trata a família, como ele trata a esposa, como ele trata os filhos, a pessoa, como ele fala, como ele tem liderado dentro da casa. A pessoa que vê sua família como um meio para um fim, ou um pai alheio às necessidades do filho, ou aqueles que nunca têm tempo para a família, revelam o quê? Que não são qualificados para uma liderança dentro da igreja. Se as prioridades deles são bagunçadas, em casa, eles terão dificuldade de liderar na igreja também. E quarto e último, e isso resume tudo. Um líder é tão bom quanto a pessoa que ele é por dentro. É o caráter mais do que o talento. As pessoas vão te ouvir. As pessoas vão ouvir alguém talentosa por algum tempo. No entanto, se sua vida não refletir aquilo que você fala, as pessoas pararão de ouvi-lo. É difícil estar à frente, irmãos. Às vezes as pessoas vão jogar pedra em você. Às vezes liderar é muito solitário. Parece que todo mundo quer algo de você. Mas a única maneira das pessoas confiarem em você é o quê? Saber se você é um líder fiel com o que você diz. Eles estão procurando autenticidade. Então a liderança é menos sobre talento e mais sobre caráter. Pense no líder que mais impactou a sua vida. Creio que o que te impactou não foi o quanto ele sabia, talvez, mas o quanto ele se importava. Não era o quão talentoso eles eram, mas o tipo de pessoa que ele era. Então, diante disso que nós lemos hoje, nós estudamos hoje, nossa oração deve ser para que Deus levante líderes piedosos em nossa igreja, irmãos. E que nos levem para onde quer que Deus almeja que essa igreja chegue. E se você for escolhido para ser um líder, eu recomendo que você leia, releia, leia de novo essa lista de qualificações para as quais Deus quer de um líder dentro da igreja, para lembrar que se você foi escolhido, Deus te chamou para ser, e Ele quer que você seja dessa maneira. Que Deus nos abençoe, irmãos.